a linha profética. Vamos ler esse versículo da linha profética que nós estamos falando. Daniel 9, para 70 semanas de Daniel, né? Nós já estudamos isso aí já. Vamos voltar a comentar, senão não fica muito tempo aí. O versículo 26. Daniel. 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então, determinadas as suas ações. Estão determinadas. Então, depois das 62 semanas, que foram 7, 62, né? Foram 7, 62. No final das 62, que na realidade é a 69ª, porque você tem que somar o 7 com 62, será o quê? Cortado, ungido. Morto, a versão fala morto ou ungido. O que é morto ou ungido? O que é isso? A morte do Senhor. Então o Senhor viria no final desse prazo aí, de 69, o Senhor viria e iria morrer. Em Daniel não fala quem que ia matar o Senhor. Eles achavam que seria na mão dos gentios, mas eles mesmos fizeram isso. Esse é o evangelho de Pedro em Atos, falando sobre a morte do Messias. Vós negaste, vós crucificaste, vós matastes. E aí fica falando dos judeus que fizeram isso aí. Então, essa linha aí, será morto ou ungido, correto? Depois da morte do ungido, tem que acontecer mais uma coisa aí que é consecutiva. Vai. O que mais? Destruirá a cidade e o santuário. Isso. Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ou seja, Jerusalém e o templo. Daí acabou a 69ª semana. O versículo 27 é a última semana que falta. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, para acessar o sacrifício. Esse versículo ainda não se cumpriu. O versículo 26 cumpriu, que foi a morte do Messias e a destruição de Jerusalém. Correto? Dá para entender isso? Que ano que foi a morte do ungido? 33. 33 anos, que é a idade do próprio Senhor, a idade de Cristo. Na verdade é 33 anos e meio, né? Mas vamos falar 33. Correto? Será morto ungido no ano 33. E o príncipe, e assim o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Que ano que foi isso aí? No ano 70. Correto? Então, quem for bom de matemática, fala para mim. De 33,5 até 70, quanto que dá? 37 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando foi morto o ungido, depois de 50 dias, veio o Espírito Santo, no dia do Pentecostes, lembra isso? E nesse dia iniciou a dispensação da graça. Ali iniciou-se o quê? A igreja, o corpo de Cristo. Como nós já falamos, no início eles não sabiam o que estava acontecendo, mas pouco tempo depois veio Paulo, trazendo as verdades da igreja e tudo mais, e a cidade e o santuário ainda estavam em pé, correto? Ainda estavam em pé. Então, o que está acontecendo, que nós estamos falando, encavalou, vamos chamar assim, duas dispensações. A antiga dispensação, que ia terminar aí nesse versículo, com o quê? Fechando ela, para que se cumprisse a última, na destruição da cidade e do santuário. Mas antes que acontecesse isso, começou a dispensação da graça. A destruição da cidade veio quando já existiam os cristãos e tudo mais, e estava tudo lá, né? Aí, as assembleias, já com seus problemas, inclusive, acontecendo tudo, porque foram mais de 30 anos. Os dons miraculosos, línguas e tudo mais, tinha a ver, irmãos, com os judeus e não com o cristão. Vamos lá, vamos ler um versículo, vai. Um versículo não, 1, 2, 3,
Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, por exemplo, um deles, né? Um dos fatos, né? Coríntios 14, Paulo está falando nesse assunto aqui sobre as línguas que começaram a ser faladas ali, manifestadas no meio dos coríntios. Então, ele vai colocar ordem. Versículo 20. Eu estou resumindo, tá? Para vocês não ler a capítulo inteiro e tudo mais. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Certo. Então, ele está exortando os irmãos aí, de Coríntios, e a nós também, que nós fôssemos maduros no entendimento. Na malícia, sim, sede como crianças. Por quê? Aí ele vai falar por quê. Não é isso ou não? É isso que fala o próximo versículo ou não? Vai ler o versículo 20 e vai para o 21 agora. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei. Não fala por quê. Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. Certo. Na lei está escrito aí, está escrito isso aí, né? Na lei está escrito ou não? Sim. Versículo 21? Tá. E aí na sua Bíblia aí, meu irmão, tem a diagramação na Bíblia, não tem? Parágrafo, tudo assim. Tem o parágrafo tudo certinho aí. Quando Paulo fala das Escrituras, é ressaltado esse versículo separado dos outros. É assim nas Escrituras de vocês, né? Posso ver aí? Com licença. Aí, ó. Tá vendo? O que é isso aí? Isso aí é para mostrar que Paulo, por exemplo, ele está fazendo isso aí, ó. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, crianças no entendimento. Na malícia, sim. Porque na lei está escrito, daí ele vai lá, Isaías 28, versículo 11. Ele vai lá, pegou esse versículo aí, ó, e trouxe aqui, ó. Pegou lá. Na lei está escrito isso aqui, ó. O que está escrito na lei? Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. Certo. Por outras línguas, por outros lábios, falarei a este povo. Que povo? O judeu. Lógico, é de Isaías 28, ele está falando para quem? Ele está falando para Israel, para os judeus. Então, ele está fazendo isso aí. Outra vez. Está pegando lá. Irmãos cristãos, vocês têm que ter entendimento. Porque na lei está escrito, falarei a este povo. Que povo? Judeus. Por quem? Como é que está escrito aí? Como é que a profecia fala? Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Falarei aos judeus por outros lábios, por outras línguas. Que língua é essa? Cai salamicai. É isso aí ou não? Não é, né? O que é isso? São línguas, idiomas. Por outros lábios, por outras línguas falarei esse povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que, vê o próximo versículo. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Certo. Quem que é o infiel? O judeu, né? Está falando para o povo, falarei a este povo. Que povo? Esse povo infiel. Outra versão fala crente, não é isso? Incrédulos e crentes. O incrédulo, que fala aí no versículo, não é o incrédulo, o nosso incrédulo. É o incrédulo que é o judeu, que deveria crer e não creu. É chamado outra versão de infiel, porque deveriam ter sido fiéis e não foram fiéis. É a eles que a língua foi dada. A língua é o sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, para os infiéis, os judeus. De sorte que, né, isso. Lê o próximo versículo aí, por favor.
Depois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrares em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Sim, exatamente. Vai dizer que está louco mesmo, porque isso foi uma loucura, né? O sinal das línguas, as línguas foram constituídas, foram manifestadas por causa de judeu. Certo? Não é isso que eu estou falando. Falarei esse povo por outros lados. É o que aconteceu em Atos capítulo 2. Começaram a falar as línguas dos judeus que estavam, de todas as nações que estavam lá. Eles ouviam na sua língua pessoas falando. Como é que pode ser falando na minha língua? Então, o dom de língua, por exemplo, é você falar um idioma que você nunca falou antes. Isso é um dom de língua. Só que é meu. Né? Eu falei que eu conquistei ele. Só que agora vamos inverter a ordem. Vamos dizer que eu preciso dar o próximo passo aqui. Ó. Preciso dar o próximo passo. Como é que faz para dar o próximo passo aí? Daí o Alexandre, olha, irmão, usa isso aqui. Ó. Eu pego, olha, o próximo passo vai ser esse aí, né? Então eu paro e ele toma de volta, porque ele emprestou para que eu fizesse isso, está feito, e ele tomou de volta. Isso é chamado os dons ou manifestação do Espírito. O que é isso? É o Espírito Santo emprestando algo a uma pessoa. Lê esse versículo, é em Coríntios também, vem a página, Coríntios capítulo 12, vai? Vamos ler esse versículo, é mais fácil. 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E isso, é um fim proveitoso. A manifestação do Espírito, ela não faz nada como uma coisa sem finalidade. Faz com um fim proveitoso, um fim útil. Então, o Espírito Santo, no caso das línguas, ele dava para a pessoa falar uma língua que ela nunca falou antes e depois tomava outra vez. Ele não virava poliglota, tomava de volta outra vez. Porque a pessoa não falava a homens, ele falava a Deus. As línguas não foi dado. Nem lá em Atos, por exemplo, não diz... Vocês uma hora leem com calma para entender isso. Atos 2 lá, não diz que aqueles que estavam falando as línguas, estavam falando a eles. Eles estavam falando das maravilhas de Deus, das grandezas de Deus. E eles estavam ouvindo aquilo. Então, eles não falavam a pessoas, eles falavam a Deus. Olha que interessante isso. Isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14, que muitos falam que fala a língua, ele fala a Deus, ninguém está entendendo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a pessoa não falava para a pessoa, falava a Deus. E quem que entendia? Quem entendia o idioma, óbvio, né? Ele estava falando português lá, quem que ia entender? Os brasileiros ou portugueses. Então, o dom é isso aí, ele dá, a pessoa vai fazer o que tem que ser feito, e o Espírito Santo toma de volta outra vez. E isso continua aí no primeiro, quando nós estamos lá, né? Primeiro 12, continua aí no versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E assim vai. E assim ele vai falando que é os dons do Espírito, a manifestação do Espírito. E entre eles está a língua, cura, não é isso? Dons de curar. E tudo é plural, tá? Plural. Porque não existe aquilo que falam. O Marcos tem o dom de curar. Onde é que está escrito na Escritura que alguém tem o dom de curar? Ninguém tem. O que está escrito aí? Os dons. Dons. Por que dons? Porque é do Espírito, não é da pessoa. Línguas. Ninguém falava em língua. Era o dom do Espírito. Quem falava era emprestado e tomado de volta. Por exemplo, Paulo curou na vida dele, não? Curou. E por que ele deixou Trófimo doente em Mileto? Por que ele não curou Timóteo e etc. E tal?
porque ele não gostava deles? O Senhor não procurava. É isso? Não, porque era a manifestação do Espírito. Por um fim proveitoso. Porque Paulo tinha o dom de curar? Não. Paulo tinha o dom de expulsar demônio? Não. Vamos lá ver esse versículo, por exemplo. Vamos lá. Aqui a gente lê e não presta atenção, né? Muitas vezes. Né? Quer dizer, a maioria das vezes. Atos 16, versículo 16, 17 e 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha que interessante. Vamos dizer, presta atenção no que foi dito. A jovem possessa, espírito adivinhador, ela possessa, é demoníaco aquilo. Ela adivinhava. Hoje, no sistema religioso, a pessoa adivinha, nossa, que bênção, demônio, gente. É demônio isso aí. Tá? Espírito de adivinhação é demônio. Porque Deus não está adivinhando nada. Eu adivinhar o número da sua carteira de identidade, isso é demoníaco, gente. Não tem propósito divino nenhum nisso. Deus não faz isso. Não adorareis e nem coxeareis no Antigo Testamento. Né? Não existe adivinhação. Isso é coxaria. Então essa mulher saiu falando. Era demônio. Na hora que Paulo ouviu, já falou: vem aqui, em nome de Jesus, sai dele, sai dela. É isso que fez ou não? Como é que ficou a situação? Como é que ficou a situação, Alexandre? Isso se repetia por muitos dias. Por muitos dias. Por que Paulo não expulsou o demônio dela, já que ele viu isso, gente? Ele ficou angustiado já, quando via aquela coisa lá, e ele não podia fazer nada. Até que daí o Espírito Santo falou: vai e faz. Aí ele foi lá, expulsou o demônio. Por que ele não fez? Né? Por que ele não fez na hora lá, já que ele viu? Porque ninguém tem poder de expulsar demônio, ninguém tem poder de curar, ninguém tem poder. Ele também curou. Mas como é que ele curou? Ele curava porque o Espírito Santo não via ele curar, ele curava. Daí acabou. Aí não curava mais. Paulo não curava mais. Por quê? Porque acabou. Nós vamos ver o porquê que acabou. Né? Então parou, velho. Vamos lá para Coríntios 14. O caso das línguas. Falarei este povo por outras línguas, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem o sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Não para os fiéis, mas para os infiéis. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos passarem a falar em línguas, e no caso de entrar o indouto sim é o nosso incrédulo, o indouto e o infiel, o que eles vão dizer? O quê? Vocês são loucos. Até o próprio judeu vendo aquilo ia falar que esses caras são loucos. Por quê? Porque a Assembleia reúne, irmão, não é para milagre, poder, maravilha, não é nada disso. Ela reúne para a edificação de si mesma. Através do quê? Ele vai continuar. Assembleia, fala em 2 ou 3 profetas. Se alguém for falar em outra língua, que haja intérprete, senão fique calado na igreja. Porque a igreja não é lugar de festa, não. A igreja é lugar de edificação. E ela é edificada por aquilo que ela vai ouvir e entender. Por isso que ele diz: prefiro falar, isso nesse contexto, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir a outros, do que 10 mil que ninguém vai entender nada. Inclusive, isso é uma exortação para nós, irmão, que quando nós formos falar a palavra de Deus, sejamos também objetivos naquilo que nós falamos. Né? Ser objetivo, falar 5 palavras para edificação, do que ficar blá 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 e não chega a lugar nenhum. Então a Assembleia, né? A Assembleia se reúne para edificação e não para manifestações do Espírito. Tá?
E não para a manifestação do Espírito, como muitos pensam aí, né? Principalmente o sistema pentecostal, né? E todos esses dons, sinais, prodígios e maravilhas que aconteceram no meio deles, qual que era o objetivo? Nós vemos aí que, por exemplo, na línguas, era ensinar para o judeu. E os demais dons também foram manifestações para ele. Qual era a finalidade? Vamos ler, por exemplo. É bom, irmãos, quando a gente pega para ler a Bíblia, entendemos e lemos, né, ver a quem foi endereçado. Sempre falo isso. Está lendo? Para quem que está falando? É a Bíblia. A quem que está falando? Você entende? Mas a quem está sendo dirigido tal coisa? As cartas são dirigidas também. Nós temos que ler a quem foi dirigida. Já estamos cansados aqui de falar que as cartas de Paulo são dirigidas a nós cristãos, seja em assembleia, ou seja particularmente, e a nós é a doutrina para cristãos. Certo? Doutrina de Paulo. Aí quem escreveu aí? Quem que é esse que está escrevendo aí? Tiago. Então lá, para quem que foi escrito isso aí? Leu o endereçamento da carta? Para os judeus. Mas leu o versículo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Para quem que é? As 12 tribos. 12 igrejas? Não, 12 tribos. Quem que é isso? Judeus. Não é isso? Então é a eles que estava sendo escrito isso aí. Cristãos, mas judeus. Uma carta muito importante para nós, não estou desmerecendo, tá? Eu estou falando que nós devemos saber, porque nós devemos saber o que nós estamos lendo. Capítulo 2, vai dessa própria carta, versículo 2. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro... Tá bom, até aí. Se porventura entrar onde? Sinagoga. Sinagoga. O que é sinagoga? O ajuntamento dos judeus. Era um local que eles tinham, não era o templo, era um local que eles ajuntavam para ler as escrituras. Era chamado de sinagoga. Então ele está escrevendo a eles e se reuniam, inclusive, nas sinagogas, eram os judeus. Capítulo 5, versículo 13, 14. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Isso aí, pegaram isso aí. Pegaram esse versículo aí e falaram, então, tem alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. Como é que a gente faz hoje, irmão? Se ficou doente, como é que faz a situação dessa? Por isso que é uma questão de ordem, né? Hoje, irmãos, não tem mais presbíteros. Primeiro, existem os presbíteros que eram instituídos por autoridade apostólica. E aqueles que foram delegados, no caso de Tito, de Timóteo, eles tinham autoridade apostólica de instituir bispos e presbíteros, diáconos nas assembleias locais. Depois que eles foram embora, os apóstolos foram embora, acabou isso aí. Nós temos agora o quê? A palavra e o Espírito Santo e a graça de Deus conduzindo nós. Então, hoje, entrando aqui, eu vou perguntar, quem são os presbíteros da igreja aqui? Porque, no caso aí, são os instituídos. Tá? Instituídos. Tem isso? Porque ninguém tem poder de instituir nada. Então, se fosse ver isso, como já foi dito por conclusões, que essa carta não foi inspirada, porque como é que faz agora? Ficou por tempo lá atrás. Mas ele não está falando isso. Ele está escrevendo para os judeus. Como é que é? Está alguém entre vós doente, não é isso? Entre vós quem? Entre eles, os judeus. O que tinha que fazer? Chamar os presbíteros da igreja para que eles venham e orem por ele. A oração da fé salvará, e se houver cometido pecado, serão perdoados.
O que ele está falando aí? Sabe o que ele está falando? Irmãos, o Senhor não está mais no nosso meio, ou no vosso meio. Ele está onde? Está na igreja. A autoridade divina está na igreja, não está mais aí. Então, se tem algum doente, é lá que tem que buscar Deus. Nós temos que buscar Deus lá na igreja. Porque o Senhor não está mais. Não eram eles o testemunho do Senhor no mundo? O Senhor não estava no meio deles? Ele está mandando buscar Deus aonde? Na igreja. Não mais no meio deles. É isso que é a carta de Tiago. Por isso que existe essa confusão que o pessoal faz aí, para não entender. Não entendendo nessa distinção. Assim que, voltando ao nosso assunto, eles estavam andando juntos. O cristianismo e o judaísmo e toda a cidade, o tempo, estavam andando junto. E os sinais, prodígios e maravilhas, era o Senhor falando com eles que eu não estou mais aí. Eu estou aqui, no meio dos cristãos. Vocês não são mais testemunho meu no mundo. Eles são. E a demonstração dos sinais, prodígios e maravilhas é para que eles vissem isso aí. Mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. E realmente não viram nada. Veio o juízo governamental, que foi a destruição do templo e da cidade. Acabou tudo. Daí acabou tudo. Daí não tinha uma. Por isso que Paulo daí não pulou mais, não fez mais nada, não aconteceu mais nada. Parou tudo, porque a finalidade dos sinais e prodígios e maravilhas era por causa deles. Era o poder de manifestação de algo novo no mundo. Deus mostrando que havia algo novo no mundo. Mas o objetivo, as finalidades disso, era por causa deles. Por exemplo, o Senhor Jesus. Quem que era o Senhor Jesus aqui nesse mundo? Eu já perguntei. Quem era ele? Ele aqui, presente. Quem que ele é? O rei. Quem mais? Messias. O Messias. E tudo mais. Bom, tudo aquilo que envolvia ele aqui no meio do seu povo. Diz que veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem que é os seus? Os judeus. Então, irmãos, o Senhor curou, o Senhor multiplicou pães, o Senhor ressuscitou pessoas, o Senhor fez tudo o que fez. E tudo o que ele fez, o Senhor, ele fez por amor, por compaixão, ao ponto tal de chorar de ver a situação. Ele fazia aquilo com amor. Só que tudo aquilo que estava acontecendo estava mostrando para os judeus que esse homem é o Messias. Porque tudo que foi anunciado do Messias estava nele. Darei pão aos famintos, curar os enfermos, cumprindo profecias. Lá, vamos ler esse versículo aí, né? Vamos ler Mateus 6, versículo 16 e os 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Certo, então, para cumprir profecia. Só que nessa tarde aí que levaram esses enfermos, endemoniados e tudo mais, ele com compaixão ele fez aquilo. Ele não era mágico. O Senhor com compaixão, por isso que ele fala: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías 53, né? Que ele tomou sobre si. Não fala isso? O que é tomar sobre si? É ele tomar para ele. É a compaixão, é com sentimento. Ele falou isso na multiplicação dos pães, lá em Marcos 6. Tenho compaixão dessa gente. Eles não têm o que comer. E ele fez multiplicação de pães, ele tinha compaixão. Só que tudo isso acontecendo mostrava cumprir as escrituras, que ele curava, que ele expulsava o demônio, que ele deu pão ao faminto, porque estava tudo escrito isso aí. Né? Inclusive, aliás, só para lembrar, passando de passagem, esse versículo aí,
nós vemos que é aí que se cumpriu isso aí, esse versículo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não é isso? E as nossas dores levou sobre si. Cumpriu aí, ó, lá, né? Cumpriu lá, em Mateus capítulo 8. Né? Porque eu estou dizendo que o sistema aí religioso hoje fala, não, você não pode ficar doente. Jesus levou nossas enfermidades. Onde é que está escrito isso aí? Aí que está, aconteceu aí. Na cruz, ele levou o quê? Os nossos pecados. Os nossos pecados que ele levou. Então existe essa inversão, na verdade, né? Você está no estado que você vai ficar doente, você passa necessidade, se o senhor não voltar, você vai morrer, né? Todo esse quadro terrível que nós estamos aqui debaixo desse juízo ainda. Não. Jesus levou a sua enfermidade, levou tudo, então você tem que viver uma maravilhosa vida. E o pecado? Não, o pecado não. Você está salvo? Não. Então aquilo que realmente o senhor fez, não acredita. Aquilo que o senhor não fez, isso que acreditar. Então, é que nós estamos vendo aí. Foi em vida que ele fez isso. Lá, cumprindo, para que se cumprisse o quê? Ali se cumprisse na vida dele. Na cruz, ele levou os nossos pecados. Então, irmãos, todos os eventos que aconteceram na vida do Senhor, não foi para provar nada, ele fez tudo aquilo por amor, mas aquilo levava aos judeus ver que aquele homem realmente era o Messias. E assim, no início da igreja, também foi um testemunho do Espírito Santo, manifestando que o Senhor está no meio dos cristãos e não está no meio aqui de vocês mais. E nem assim ouvirão do Senhor. Rejeitaram o Pai no Velho Testamento, o Filho nos Evangelhos e o Espírito Santo em Atos. Acabou. Estão aí até hoje. Então, irmãos, por isso que os dons, sinais, prodígios e maravilha, hoje não tem. Eu não estou dizendo com isso, por favor, que o Senhor não cura, tá? Mas não desse jeito. Ah, irmão, tem um dom de curar. Ninguém tem dom de curar. Ninguém tem dom de falar comigo, porque não tem objetivos. Outra doutrina de Paulo. Arrebatamento. É o cumprimento da nossa dispensação. O arrebatamento sendo hoje, cessa essa dispensação. Doutrina de Paulo encerra também. Os 7 anos que virão depois do arrebatamento, que pode ser mais, eles não vão se servir da doutrina de Paulo. Então, o arrebatamento coloca fim a esse período aqui. E o arrebatamento pode acontecer hoje. Não esperamos nenhum sinal, esperamos o Senhor, o arrebatamento. Andamos por fé e não por vista. Isso aqui praticamente está junto. Nossa posição é inabalável. Nossa condição, ela é variável. Posição em Cristo, inabalável. Ninguém perde salvação, ninguém perde o Espírito Santo, mas a nossa condição aqui, então, muitas vezes nós estamos bem, outras vezes nós estamos fracos, e isso não toca a posição. Por isso que muitos cristãos aí ficam, às vezes, sofrendo, né? Porque um dia ele está salvo e outro dia ele não está mais salvo, porque ele está muito poderoso, agora no dia seguinte ele está aqui arrastando, né? Bom, então, nós estamos vivendo esse tempo aqui, ó. Só que isso vai chegar ao fim, como teve um começo, isso vai chegar ao fim outra vez. Para dar cumprimento ao que falta. Então a igreja tem que sair para que haja o cumprimento daquilo que está faltando. Que é a última semana lá de Daniel capítulo 9, que é o versículo 27, né? Nesse período aqui, ó. Que é conhecido, né, como uma grande tribulação. O tribunal de Cristo, depois do arrebatamento, né? Seremos arrebatados. O arrebatamento, né? Depois do arrebatamento, vai acontecer o quê? O tribunal de Cristo. Vamos ler esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Né? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal.
Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo para recebermos o bem ou o mal por aquilo que nós tivermos feito, né? Devemos entender que, profeticamente, qual seria o tribunal que eles conheciam? Outrora, né, antes dessa nossa dispensação, qual o tribunal que eles conheciam? Oi? O juízo final, que é conhecido como o grande trono branco. Isso é o que ele conhecia. Só que aqui Paulo está falando desse tribunal. Só que esse tribunal aqui é para crentes, porque é arrebatamento. No arrebatamento é só salvo que vai embora. O Senhor não vai levar ninguém por engano. Não vai subir nenhum joio por engano. Vai ficar tudo aí e quem vai ser colhido vai ser o trigo, né? Serão os salvos. Então aqui é para os salvos. O trono branco é para os incrédulos. Então nós devemos entender que o tribunal de Cristo, ele se estende. Então esse versículo, ele está falando isso, que importa que todos nós compareçamos. Lê-se nessa versão aí, irmão, como é que fala, hein? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Certo. Isso é o fato. Porque esse todos nós, quem são esses todos nós? Todos nós. Todos. Esse é o fato. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Para que cada um receba o bem, que é o tribunal de Cristo, e o mal, que é o grande trono branco. Por quê, irmão? Nós não vamos receber mal. Como é que vai? Então, como é que é? Eu vou esperar o arrebatamento para receber mal? Então, não, fica comendo. Eu estou roubado, então. Nós esperamos somente o bem, irmãos. Ninguém vai lá no arrebatamento dar conta. Você vai dar conta. Eu não vou dar conta de nada, não, graças a Deus. Primeiramente, porque todos os meus pecados foram pagos. Filipenses capítulo 3 nos mostra que nós seremos, no arrebatamento, perfeitos. Nosso físico será igual ao Senhor em glória. João, primeira carta de João, nos fala que nosso eu moral seremos igual ao Senhor. Então, no dia do arrebatamento, eu subirei perfeito, fisicamente e moralmente também. Eu serei como o Senhor é. Não como Deus, mas como o Senhor é, um homem perfeito. E é nesse caráter que eu vou encontrar com o Senhor. Vou encontrar um homem, eu vou me encontrar perfeito a encontrar um homem perfeito, sendo que ele é o Senhor. E esse dia do arrebatamento, dia que o Senhor está recebendo a sua noiva no seu recinto, da qual ele vai casar com ela. E esse dia é um dia de glória para o Senhor. Então, o tribunal de Cristo, ele tem a ver, irmãos, com o bem e não com o mal. O que o Senhor vai fazer no tribunal de Cristo, que eu não sei que jeito que ele vai fazer isso, é, por exemplo, eu passei a vida inteira vivendo uma coisa errada, que é contra a Escritura. Naquele dia eu vou chegar lá, eu vou ver que eu estou errado. Mas não vai ser assim. Sua anta, você não viu que você estava errado? Não é assim. Desculpa a expressão, tá? Não é verdade? Não é assim que vai ser. Sabe, puxar a orelha nossa e dar bronca. Não, nós estaremos perfeitos. E nós estaremos, e o tribunal de Cristo, como eu sempre falo, né? Não é isso aí, ó. Todo mundo sentado, sai o anjo lá. Jaqueline,
Jaqueline, vai lá, Não é assim. Não é assim. Vai entrar na portinha lá e não é isso. É o tribunal de Cristo, é eu e ele só. Ao lado dele, irmão. Porque fala tribunal, dá a impressão que você está sentado lá, tremendo na cadeira, e o juiz vai dar a sentença. É isso? Não. Eu estou do lado dele. Vendo toda a minha vida, tudo. Minha vida inteirinha, irmão, vai passar desde sempre. Desde incrédulo, tudo, vai passar a minha vida. E eu vou ver quão bom foi esse homem aqui. Ele me salvou e ele me guardou em todos esses caminhos que eu andei errado, inclusive. Ele me guardou e esse homem nunca desistiu de mim. Ele me guardou, cuidou e eu estou aqui agora por causa dele. Um dia de glória para ele. Por isso que nós vamos... E sabe o que ele vai fazer ainda? Ele vai galardoar nós. Nossa, está aqui, meu Deus do céu. O que você vai dar para mim? O que eu fiz? O que nós fizemos sem ganhar alguma coisa? Ele vai galardoar ainda. Por isso que os anciãos, ele pega as coroas que eles recebem do Senhor e põe aos pés do Senhor e fala, tu és digno disso. Por quê? Que você é digno do quê, gente? Não é verdade? Tem cristão que pensa que vamos chegar lá, vou ganhar galardão, hein? Estou marcando até no caderninho lá. Não é isso, não. O que você está fazendo, você está perdendo tempo. Porque não é isso. O galardão é ele que avalia. O galardão é ele que está avaliando. Não somos nós. Ele vai dar daquilo que é dele. Lembra da parábola dos talentos? Isso também serve como sinal, mas eu estou lembrando de outra palavra, da outra parábola. É dos trabalhadores. Que ele foi contratar, ele contratou um por um dinheiro, por um denário, para trabalhar o dia inteiro. Mais tarde ele foi lá, contratou outros também, e foi. Daí chegou no final do dia, tinha uns desocupados lá, ele chamou ele, trabalho, eu vou dar para vocês o que é justo. Não contratou com dinheiro nenhum. Eles foram lá trabalhar. Daí ele começou pelos últimos, que foram lá contratados. Ele pegou aqueles que trabalharam poucas horas, deu um denário para ele também. Daí o último da fila lá, que era o que trabalhou o dia inteiro, falou assim, opa, se aquele lá que não fez nada, ele está ganhando então eu vou ganhar mais. Ele ficou esperando a vez dele, não chegou a vez dele, deu um dinheiro para ele. Por que deu um? Eu trabalhei o dia inteiro, sofri o calor do dia todo, estava dando um dinheiro. Não foi isso que eu combinei com você? Não, mas para o outro ele recebeu um. O Senhor falou assim, não tenho eu direito de fazer daquilo que é meu o que eu quiser? Olha que maravilha isso. Então, toma o que é teu. Irmãos, eu não quero o que é meu. Eu não tenho mereço nada, não. O que nós estamos fazendo, eu não mereço nada. Eu quero o que é dele. O que ele quiser dar para mim, ele vai dar. É isso que nós queremos querer. Aquilo que é dele, não aquilo que é meu. Como eu tivesse direito de... eu quero mais, não. O Senhor. É o que estou fazendo aí, gente. Quem está buscando galardão, é isso aí, Não, eu quero receber. Porque a Rosalie encontrou um conhecido nosso, que é cristão. E a Rosalie começou a falar um pouco de alguém lá que tem se convertido, que era uma figura, né? Se converteu. Vai estar com o Senhor, junto com a gente, não sei o que. Como? Essa pessoa. Como que vai estar? Como assim? Igual? Não, igual não, pô. Vida inteira eu sou cristão, desde moço, não sei o que. Você fala que esse cara aí. Eu trabalho a vida inteira, eu vou chegar lá, vou ter direitos, né? Então pensa isso, gente. Infelizmente é cristão que acha que tem coisa a receber lá, vai chegar para o Senhor e vai querer cobrar o Senhor. Olha que duro que é isso. Só que essas pessoas, graças ao Senhor, estarão perfeitas. Então eles vão ver, passei a vida falando bobagem, né? Só que de uma forma perfeita, do lado do Senhor também, no momento dele. Quanta bobagem, Senhor. É o que vai acontecer com a gente na nossa vida. Puxa, quão bom esse homem, né? Ele nunca desiste. Irmãos, o Senhor nunca desiste de nós. Não é verdade?
Nós devemos descansar nisso. O Senhor não desiste, Ele cuida de nós e Ele vai nos levar para a glória e lá nós vamos ver de uma forma perfeita tudo aquilo que Ele é. E esse dia é o nosso dia, é esse tribunal de Cristo, sabe? O dia do arrebatamento nos consiste nesse sentido. Agora, o mal é para a próxima etapa. Então, é o julgamento dos incrédulos, dos ímpios. Aí sim receberão o mal que foi feito por mim do Deus. Dá para entender isso, irmão? Não será para tratar dos pecados, mesmo aqueles cometidos depois de salvo. Não é a pessoa que está sendo julgada, mas suas obras. Não é julgamento penal. Naquele dia aprenderemos a verdadeira maldade de nossa carne. Nós veremos que a nossa vida era muito maior do que nós temos. Todos os porquês e para quê em nossas vidas serão revelados. Isso é uma coisa muito confortante para nós, que é aquilo que nós passamos hoje, coisas que a gente fala, puxa Senhor, por que isso? Não, naquele dia nós não sabemos isso. Ele vai encontrar algo em nós, né, para dar uma recompensa para cada cristão. O Senhor é tão bom que Ele vai dar um galardão para você, para mim, olha para mim e para você. E que pode isso? Será somente o julgamento que eu acabei de falar entre o cristão e o Senhor, não vai ser público. O todos, aí acabamos de ler, o todos abraça todos os homens. Não é o tempo, e sim o fato que está em questão. Então, o tribunal de Cristo se estende até o trono branco. Para que cada um receba o bem, e para o crente no tribunal de Cristo, o mal para o incrédulo, que acabamos de falar isso. Última semana, que é a 70ª semana de Daniel. O arrebatamento aconteceu. Vamos dizer, o arrebatamento acontece hoje. Maravilha, não? Glória. Vambora. Amanhã, que dia que é amanhã, segunda-feira, que dia que é? 10. Dia 10? Amanhã começa os 7 anos, é isso? Não. Falou não. Por que não? Vamos ler o versículo? Então vamos lá. Vamos para o nosso assunto profético, não é isso? Nós não estávamos lá em Daniel? Então vamos lá. Nós vimos já, irmãos, aqui no versículo 26, aí no versículo 26, tudo se cumpriu já, correto ou não? No versículo 26. Só falta o último versículo, que é o 27, que é a última semana. Isso? Concorda ou não? Como é que ela começa a semana? Fará firme aliança. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Correto? Quem que vai fazer a firme aliança com muitos por uma semana? O príncipe de Roma. O príncipe de Roma. É o romano político e militar. Não é religioso, tá? Quando eu falo em Roma, todo mundo já pensa que é o Papa, né? Porque o Papa é a besta. E todo mundo pensa que é ele. Não é isso. Ele está falando do imperador, porque nessa época de Daniel não existia nem igreja nem nada, né? Porque o Papa é fruto do sistema cristão, correto? Certo? Não é coisa do tempo antigo, do passado. Então, esse aí é o imperador romano, porque no versículo 26 fala que o povo do príncipe que havia destruiria a cidade. Quem destruiu a cidade foram os romanos. E agora aparece o príncipe aí. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Quem que é ele então? Esse ele aí? O imperador romano. Cadê o Império Romano hoje? Então a igreja vai ter que ser arrebatada, vai ter que se movimentar o Império Romano, se incorporar para que levante esse imperador, para que ele dê o respaldo para os judeus, para que eles voltem para Jerusalém, para reedificar o templo outra vez, e a cidade. Isso pode demorar 1 mês, 2 meses, não sabemos o tempo. Mas nós sabemos que o marco, vamos chamar assim, o marco que determina o início da última semana é o pacto que o imperador romano vai fazer com os judeus para que eles voltem. Arrebatamento é um marco que determina o fim da dispensação da graça. Não o início da 7ª semana.
do fim da dispensação da graça. Pode ter um período, não sei de quanto tempo aqui, ó, para começar os 7 anos. Certo? Isso para nós pode ficar sossegado. Mas por que não sei o quê? Não sei, está escrito isso aí. Nós temos os sinais do Império Romano, nós temos hoje os sinais. O Império Romano, para nós, seria o quê? O mercado comum europeu, com suas nações. Fizeram moeda única, que foi o euro. Mas eles não conseguem entrar no acordo, e não vai entrar no acordo enquanto a igreja estiver aqui. Depois que a igreja for arrebatada, eles vão se unir, vão entrar no acordo e vai levantar um imperador que vai fazer isso aí. Eles vão virar um império para eles. Então, nisso, é o pacto que eles vão fazer com essa besta aí. Os judeus voltarão para Jerusalém para restaurar ela. Só que tudo isso na incredulidade, tá, gente? Os judeus vão voltar para lá outra vez na incredulidade. Eles vão estar felizes de voltar lá, mas ainda como esses judeus incrédulos. Quando os judeus, que a besta, esse imperador romano, que a besta, falar para eles, vão para Jerusalém, restaurar lá, ele vai dar costa larga. Por isso tem que ser algo poderoso, porque ninguém tem poder para botar ordem na casa lá, porque o judeu vai lá, não. Nem mesmo. O americano só passa a mão na boca, mas não faz nada, não tem o que fazer. Esse homem vai fazer isso aí, ó. Então, quando eles estiverem deslocando para ir para lá, o Senhor, no arrebatamento, tá? Vamos voltar aqui para o arrebatamento. No arrebatamento, quem que vai embora? O que caracteriza o nosso tempo é a morada do Espírito Santo em nós, no crente. E a presença dele aqui nesse mundo, que veio lá em Atos 2. No arrebatamento, ele vai embora também. Ele vai voltar, que o Senhor voltou para o lugar de onde ele saiu, o Espírito Santo vai voltar também. Só que nós vamos junto nesse evento aí. Nós vamos embora. Quem que vai embora? A igreja? A igreja, todos os salvos. Vamos falar de vivos. Os mortos também, lógico. Os mortos Eu estou falando de vivo. Quem que vai embora? Os salvos. Os salvos vão embora. Vai ficar algum aí que não está andando direito, ele vai ficar aí, porque daí ele vai ser despertado para pregar o evangelho. É isso ou não? Não. Isso é uma heresia terrível. Por quê, irmãos? Nós somos o que para Cristo? No caráter disso que ir embora, cara. Nós somos a noiva. A noiva. A noiva. E nós não sabíamos que aconteceu o quê? Para a gente ficar com ele. Para acontecer o quê? Bodas. Para acontecer as bodas. Você, quando casou, sua mulher foi inteira para lá ou foi metade faltando uma perna assim? A outra perna vem depois, viu? É isso? Não. A noiva vai inteirinha. E assim também, irmãos, arrebatamento não é mérito de cristão. Arrebatamento é os méritos de Cristo por nós e nos levar embora. Salvação é os méritos de Cristo para nos salvar. E assim é o arrebatamento. Ninguém vai embora porque está um bonzinho. Senão, na verdade, não vai ninguém. Se for depender de nós, não vai ninguém. Os méritos de Cristo é que vai nos arrebatar e vai nos levar para Ele. Ele mesmo que nós vimos hoje. E hoje não, ontem, né? Não sei. Ele mesmo apresentará a si mesmo na igreja gloriosa. Ele está arrebatando, ele vai levar a sua igreja. Então, quero dizer o seguinte: não tem nenhum salvo no mundo, correto? Então, quando esse imperador chamar os judeus para ir para lá, e eles vão para lá, haverá um encontro, haverá um cruzamento na ida deles, que ele vai salvar, o Senhor vai salvar judeus para entender o que está acontecendo. Eles estão indo, vão. Daí é que nem Saulo. Saulo não estava indo para Damasco, o Senhor cruzou o caminho dele, ficou cego, 3 dias, quem que ele virou? Virou Paulo. De Saulo ele virou Paulo. O Senhor, quem que pregou para Saulo? Não sei se alguém pregou, mas quem cruzou o caminho dele foi o Senhor.
E assim, não tem nenhum salvo aqui nesse mundo para pregar o evangelho para eles. E, aliás, o evangelho que vai ser falado aqui não é o nosso evangelho. É o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? O rei está chegando aí, ó. Que é o que João Batista e o próprio Senhor pregavam, o evangelho que eles pregavam, o evangelho do reino. Que é o caráter, inclusive, do início de Atos. Então é o Senhor que vai cruzar o caminho desses aqui para que eles entendam o que está acontecendo. E daí é eles que vão sair pregando o evangelho do reino para os seus próprios irmãos, para os judeus. E mesmo assim, essa massa vai para lá para reconstruir e começar a fazer as ofertas e tudo mais, de sacrifícios, ofertas de manjares. E a massa do judeu sincero, eles não vão se associar com ele. Ou seja, Jerusalém e o templo não vai ser lugar de salvo. Vai ser só lugar de judeu e grego. Daí vai se cumprir o que nós vemos nas profecias aí, tá vendo? Que aquele que oferece um animal no altar é como matar uma pessoa, é como oferecer um porco e tudo mais. Aquela coisa horrorosa, e é nesse tempo aqui que vai acontecer. Eles vão estar sacrificando, mas o Senhor não está aceitando nada deles. O povo do Senhor é um povo que não tem onde ficar, eles não têm um lugar. E eles serão perseguidos, porque eles pregarão para eles, para os judeus, que eles estão errados. Que o Messias virá e etc. e tal, que eles são culpados, e quem começa a pregar o evangelho do reino para eles, para as nações também. Nesse tempo é que vai se cumprir: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Esse mandamento do Senhor, esse mandamento, isso que o Senhor falou, vai se cumprir aqui, ó. Tá? Vai se cumprir nesse tempo aí. É eles que vão pregar o evangelho a toda criatura. Não é no nosso tempo. Não que nós devemos pregar o evangelho, tá, gente? Por favor. Mas é que nesse caráter, não é, porque se nós formos pegar o versículo lá, que é de Mateus 24, você vai ver que o evangelho seria pregado e depois o Senhor viria. Se é o nosso tempo, se fosse o nosso tempo aqui, ó, o evangelho pregado a toda criatura, falando outra vez, hoje, o evangelho pregou a todo mundo aí, ó. Aí o Senhor vem arrebatar a igreja, certo? Quem que vai embora mesmo? Todos os salvos. E os que ficaram? O que seria dos que ficaram? 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 9 ao 12, por favor. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Certo, então o que ele está falando aí? Todos que ouviram o evangelho da graça hoje e rejeitaram, quando houver o arrebatamento, esses aí, eles vão ter uma segunda chance ou não? Não. Então essa massa aqui que ficou aqui, ó, que ouviu o evangelho e rejeitou, o arrebatamento vem, eles vão entrar aqui, ó. A condenação. Eles não vão ter segunda chance. Essa história que eles vão ter segunda chance não tem nada a ver. Então, voltando ao nosso pensamento, se o evangelho foi pregado a todo mundo, a toda criatura, tem o arrebatamento, sobra o que aqui? Sobra uma massa que ouviu o evangelho e
que agora não tem mais o que fazer com ele, não é verdade? São condenados, fala que estão condenados. E daí como é que ia ter gente salvo aqui então? Os salvos aqui são aqueles que não ouviram o Evangelho da Graça. Eu só estou traçando isso porque senão... Essa más profecia é o joio, né? Hã? É o joio, né? O joio que fica, que é a mulher, que é a falsa igreja. Esses que rejeitaram o amor da verdade de salvar, não é que está bebendo pinho no bar lá. São as denominações, são as igrejas assim chamadas irmãos, são o joio que está rejeitando. O joio vai virar essa falsa igreja que ficou, agora vira chamada mulher, que vai entrar para esses 7 anos aí. Então, se o mundo inteiro tivesse entrado nesse caráter, podia descar isso aqui já e não ter mais nada, porque acabou todo mundo, está todo mundo condenado. E que não entra no milênio. E não vai entrar em lugar nenhum, não ia sobrar mais nada. Acabou aqui a história. A história acabaria no dia do arrebatamento. Mas não é isso, tem um futuro aí, ó. Então, esses que sobreviverem à tribulação e que não vão ouvir o Evangelho, quando terminar a tribulação, começar o milênio, como que eles vão ser? Não, eles vão ouvir o Evangelho. Sim, mas não vão aceitar. Não. Perdão, termina o seu pensamento. Os que não creram, que rejeitaram o Evangelho da Graça. Certo. Eles, na grande tribulação, eles não vão acreditar no Evangelho porque vai ser feita a operação do erro. É. E ele sobrevive 7 anos. Certo. Como que ele vai ser tirado daqui? Na vida do Senhor. Na vida? O Senhor vai julgar eles. O Senhor vai julgar eles. O julgamento dos vivos. É nessa hora que tu pega o joio. Isso, Tá. Na metade vai vir Satanás para a terra. E o Senhor vem. É aqui na vinda dele que ele vem para estabelecer o reino dele. Ele vai, nesse tempo, julgar os vivos. Né? Aqui, ó. Vai ter o julgamento dos vivos. Aqui, ó. Tá bom. Aqui, ó. Não tá bom. Não sei o que eu fudi tudo isso. Tracei, ó. Deixa aí. Então, o Senhor vem aqui e vai julgar os vivos que ficaram aí. Os incrédulos. Os incrédulos todos que vão ficarem aí. Daí, então, depois da grande tribulação, o Senhor vem no final e vai julgar todos os maus e vai acabar, vai lançar em julgamento eles. Satanás vai ser preso e os que vão entrar para o milênio aqui, só subentende-se que serão os salvos que vão entrar no milênio. Porque o Senhor sempre estabelece aquilo que já está certo, está bom. Só que virado aí o problema, vem depois, o joio vai aparecer outra vez, através da procriação, porque são 1000 anos. Porque lá no final, nós vemos que Apocalipse capítulo 20, que haverá uma multidão de incrédulos outra vez aí. E onde que entrou aqui? Não, que foi aparecendo.